Bem, eu acho que o que eu poderia contribuir mais é a experiência da mudança climática, porque é um caso muito concreto, não é? Tem umas transparências, mas que mostram um pouco a história da mudança da posição do Brasil, que se concretizou em Copenhague, e mesmo na política interna, no caso da mudança do clima. Mas as reflexões, como colocadas pelo Carlos Nobre, elas têm um caráter mais geral, onde a mudança climática é um caso exemplar, em que houve diversos mecanismos, não só no Brasil, é um processo internacional também, e que acabou capturando o governo brasileiro numa esfera de influência da comunidade científica, daqueles que trabalham nessa área, mudando-a. Interessante a mudança da atitude do governo, ela surgiu por etapas. O presidente Lula fez uma intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, abrindo o ano, como é de costume, o Brasil convidado para essa abertura. E lá ele falou em Plano Nacional de Enfrentamento da Mudança Climática. Era uma frase no meio de um discurso político com outros assuntos, e não foi muito mais do que isso, mas essa frase teve um efeito. E havia ali uma palavra-chave, que era a palavra enfrentamento, que tinha sido colocada num documento do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, onde eu até mostrei hoje de manhã, tinha a reivindicação, não por acaso, entre outras, de criação de algo que veio a ser a Rede Clima. Era uma das reivindicações naquele momento. Uma rede de pesquisa apoiada, já tinha uma visão desse assunto pensada em outras esferas, e foi colocado. E ocorreu, temos a rede funcionando, não é? E, além do que, criou-se uma Secretaria de Mudança Climática no Ministério do Meio Ambiente, ainda a Marina Silva, ministra, se levou o Lula a sugestão de fazer um plano nacional oficial do governo, e esse plano de enfrentamento que o Fórum apresentou passou a ser o documento de trabalho do que veio a ser depois um plano nacional. E, finalmente, houve, já naquele ano que antecedeu, naquele período de meses, cerca de um ano mesmo, que antecedeu a Conferência de Copenhague, uma série de reuniões onde o governo foi criando uma posição nova, saindo da posição clássica que o Itamaraty representava, a posição do Brasil, de não compromisso. Responsabilidade comum diferenciada significaria: nós não estamos no anexo 1, não temos compromisso de redução. Faremos o que for possível, mas sem compromisso. E acabou levando um compromisso voluntário, que foi muito discutido. Eu mesmo participei naquele ano, o presidente me chamava para todas as reuniões do governo, com o ministro, dele próprio, com os ministros, e vi aquela mudança progressiva. Uma delas, muito significativa, foi da Agricultura. O ministro da Agricultura, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele, influenciado pelo Assad, que estava encarregado do assunto no âmbito como Embrapa, e um belo dia, na reunião, o ministro da Agricultura
assumiu uma posição do que veio ser a agricultura de baixo carbono do Brasil. E, ao contrário, em vez de resistir, passou a entendê-la como uma política positiva para a agricultura. Não era para o clima, era para a agricultura incorporada. Isso é um processo curioso. E não é muito comum. Em geral, isso se dá num processo de confrontação e luta, além de persuasão e, digamos, assessoria política de alguma forma. Aqui no Brasil, eu vivenciei épocas muito diferentes, onde questões desse tipo apareciam de uma forma de puro confronto, que acabava influenciando de uma maneira não linear. Uma delas foi a política nuclear brasileira. O acordo nuclear com a Alemanha, ele teve uma resistência, uma crítica forte da comunidade científica, a começar pelos físicos, pela Sociedade Brasileira de Física. Eu fui secretário da sociedade por 2 períodos consecutivos, um dele com o Goldenberg e o outro com o Schemberg. E mudou a política depois, porque, de fato, os argumentos que nós apresentávamos se impuseram pela realidade. O Brasil queria fazer 8 reatores nucleares até 1990, 50 até 2000. O argumento que nós mostrávamos na época era, inclusive, que o Brasil tinha um potencial hidrelétrico não utilizado e que saía mais em conta e com maior independência tecnológica nacional do que um programa nuclear daquela magnitude. E acabou que o programa foi sendo reformulado na prática, não é? Dos 8 reatores, apenas um foi feito, que é o Angra 2, e agora está fazendo o segundo. 50, em 2000, era uma maluquice completa. Quer dizer, a influência não se deu pelo convencimento propriamente, e sim por uma crítica sistemática que ganhou uma repercussão de opinião pública. As pessoas, como hoje até falei aqui também, há uma oposição à hidrelétrica no Brasil de um movimento ambiental, houve naquele tempo uma oposição à nuclear, que não era um movimento ambiental, que não existia. O movimento ambiental, ao contrário, ele nasceu nessa oposição, porque ali se engajaram o Carlos Mink, o Fernando Gabeira, o Fábio Feldman, estou lembrando de alguns, mas de outros também. O Liste Vieira também foi ambientalista ativo naquele tempo, ainda da ditadura militar. E foi curioso também essa maneira que o conhecimento influía na política de uma maneira totalmente externa, né, de confrontação. Outro momento curioso, onde houve uma discussão de caráter mais político, mas que também tinha um componente científico e tecnológico, foi no processo das privatizações, em que havia uma posição do presidente Fernando Henrique, do governo dele, nessa direção, e eu vivenciei com alguns colegas, na UFRJ em particular, a própria COP, e lá na universidade tinha um fórum de ciência e cultura que eu coordenei um período e que sediou muitos debates sobre esse assunto, discussões com pessoas que vinham de fora do Brasil, argumentando que era preciso um certo papel do Estado que não podia se retirar, por exemplo, da geração elétrica num país hidrelétrico. Havia coisas absolutamente despropositadas. Se você divide uma sequência de unidades de geração hidrelétrica ao longo de uma mesma bacia, que se comunicam pela água,
com empresas diferentes, teria que ter uma coordenação de alguma forma. E o Brasil acabou arrumando um modelo híbrido, que é o que existe aí, o operador nacional. Pouca gente sabe disso, que o despacho de energia do Brasil não tem nada a ver com a venda. Então, tem um comércio, uma venda, contratos, mas o cara que vende não é o que fornece. O que fornece é o que o operador nacional do sistema determina, porque é função do uso dos recursos hídricos da maneira mais racional. Isso é feito, e não através do mercado competitivo. Isso foi uma certa vitória daquela crítica, porque a orientação que se recebeu da assessoria inglesa, uma empresa muito famosa que cobrou muitos milhões de dólares para falar besteira, que era exatamente essa partição completa, aleatória, por um critério de concorrência, que seria impossível. A gente lembra que fez uma conta naquela época que o Brasil perderia a capacidade instalada da CEMIG, é equivalente. É como se desligasse a CEMIG inteira, se você perdesse a otimização da utilização das usinas. E acabou se impondo, concretizado mais ainda com o novo governo, que aí tinha uma outra política, essa que tem a EPE, tem isso, tem aquilo. Eu também discordo um pouco dessa política, ou muito até, mas é bem diferente da anterior e sofreu uma influência daquela discussão toda. Acho que é importante que a comunidade científica, que tenha conhecimento, que possa contribuir, seja contestando, seja convencendo, seja assessorando, participando, possa influir decisões que tenham consequências para a sociedade. Pode haver grandes equívocos de governos e que depois caberá à sociedade pagar o preço desses equívocos. A mudança climática é um exemplo. Acho que o problema do desmatamento, não do Código Florestal tratado pelo Carlos de maneira bem específica, não é? Foi uma ação para tratar de um assunto em discussão no Congresso. Mas o desmatamento, ao contrário do Código Florestal, houve uma influência positiva da crítica da comunidade científica engajada no problema. E acabou, antes da política climática, tendo uma política que, de alguma forma, se refletiu numa contenção do aumento do desmatamento, que estava alcançando proporções. Se aquela projeção fosse prolongada no tempo, estaríamos ainda pior do que estamos, não é? Eu acho que ali também essa influência se deu de uma maneira não direta, não é? Foi de uma maneira também de confrontação, crítica, discussões, e que, de alguma maneira, de alguma forma, o fazedor de decisão, o político, o partido, não é? Se influenciaram, foram influenciados. O nível científico, cultural da nossa sociedade é muito baixo, tirando a exceção da informática, onde a popularização do uso da informática cria um conhecimento difuso interessante, que a gente nota entre os jovens, entre os estudantes e entre os mais velhos também, a sociedade, independente, às vezes, de posição acadêmica ou currículo, não é? É isso no mundo inteiro, e o Brasil não é exceção. Mas, fora isto, é muito baixo. O conhecimento científico é muito pequeno, não é? A cultura popular brasileira não incorpora a visão cosmológica do mundo em que vivemos, o que está acontecendo no mundo, não é? Não sei, talvez o bóson de Higgs se tornou popular aí, mas antes a exceção do que a regra, não é? Não há um acompanhamento nem dos problemas ligados mais
a vida nacional, no que tange o conhecimento científico e menos ainda universais, não é? E isto é um problema para nós. A opinião pública tem uma dificuldade de comunicação com a comunidade científica. Não somos muito entendidos, embora já haja um certo jornalismo científico, não é? A SBPC edita uma revista, a revista Galileu, editada por uma editora particular, e por aí vai. E fora a entrada da Scientific American, que tem uma edição em português. Então, há uma relativa informação, mas ela não alcança a massa popular, que no Brasil é muito inculta. Os nossos cursos não universitários, e talvez alguns universitários, mas o curso fundamental e de nível médio tem um conteúdo de ensino de ciência muito precário, muito ruim, e às vezes até errado, não é? Eu lembro de uma pesquisa feita sobre vestibular, que havia uma apuração, espero que tenha sido fidedigna, em que o estudante fugia do acerto. Quer dizer, se você admitisse o sujeito completamente ignorante numa prova de livre escolha, não é? Escolha de múltipla escolha, o estudante, ele fugia do acerto. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ele estava convencido do erro. 2 mais 2 para ele tinha certeza que dava 7. Não é que ele tinha dúvida, será que 2 mais 2 pode ser 4, 3, 2? Não, era 7. Não é? E a lei de Newton provavelmente era F igual a M dividido por A, algumas coisas assim. Quer dizer, havia uma indução ao erro, o que é pior do que a burrice. Não é? Porque se você aprende errado, você vê o mundo às avessas. Então, acho que há esse problema nesse assunto, porque isso não é só da massa da população pobre, é também das camadas que estão no poder político. Se fizeres um teste de algum tipo de conhecimento na Câmara dos Deputados, o resultado deve ser funesto. Provavelmente há muita ignorância sobre assuntos que nós achamos muito importantes. E isso dificulta esse problema que trouxe aqui o Carlos e que me fez mudar totalmente o que eu ia falar aqui, tomando o rumo que ele deu. E eu acho mais interessante, é mais complicado, mas é mais interessante. O assunto da mudança climática continua em pauta, não está resolvido, longe disso, não é? Nem no Brasil, nem no mundo, e esse tipo de exercício terá que ser feito. Vem mais um relatório do IPCC, temos o nosso painel brasileiro com o seu relatório, que devem ter influência política, não é? A ideia é para convencer as pessoas de tomarem decisão. Só faltou uma coisa que eu não falei, eu acho. O meio empresarial brasileiro também é profundamente ignorante. Não só os políticos. Esse não é só o povo em geral, é também a elite. Esse é o problema. Somos de uma cultura jurídica. As pessoas se orgulham de falar sem parar e sem dizer nada, e sem nenhuma conexão lógica das frases umas com as outras. Vejam os discursos que são, às vezes, exibidos na televisão, etc., de debates políticos e mesmo jurídicos, né? Para falar a verdade, a comunidade jurídica brasileira também é muito ignorante desse assunto do conhecimento científico. É melhor parar por aqui antes que eu vá ser preso.